A Rússia detém habilidades naturais secretas que poderiam permitir-lhe ressurgir como uma superpotência, enquanto vastas regiões do país estão cobertas de neve. Por outro lado, os aliados da OTAN têm intensificado seu cerco à Rússia. Com o segundo maior poder militar do mundo, depois dos Estados Unidos, a Rússia enfrenta obstáculos para alcançar o status de superpotência, um título atualmente detido pelos Estados Unidos, mas que em breve poderia retornar à Rússia. No entanto, surge a pergunta: quais mudanças geográficas na Rússia poderiam possibilitar esse retorno? Todos sabemos que a Rússia é o país mais extenso do mundo em termos de área. Para ter uma ideia, quando amanhece no oeste da Rússia, é hora do jantar no leste do país. Com uma área de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é tão vasta que poderia abrigar 204 Emirados Árabes Unidos, 5 Índias, 8 Arábias Sauditas ou 19 Paquistões. A Rússia não é apenas grande em termos de área, mas também possui as maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo. A Rússia ocupa o primeiro lugar em reservas de gás natural e o oitavo em reservas de petróleo, segundo uma pesquisa de 2020. Muitos países europeus dependem inteiramente do gás russo e, em média, 40% do gás na Europa provém da Rússia. Se a Rússia deixasse de fornecer gás à Europa, a economia europeia sofreria um grande impacto. Além de ser o país mais extenso e rico em recursos naturais, a Rússia é também um grande exportador de trigo. Aproximadamente 18% dos produtos de trigo no mundo têm origem na Rússia. Apesar de todas essas vantagens, a geografia da Rússia também apresenta um grande desafio que impede seu fortalecimento. A maior parte do país enfrenta um clima extremamente frio, tornando vastas áreas inutilizáveis, especialmente na Sibéria, onde a temperatura média anual é de apenas 0,5 graus Celsius. A cidade mais fria do mundo, conhecida como Oymyakon, está localizada nesta região da Rússia, onde as temperaturas no inverno podem chegar a menos 70 graus Celsius. Essas condições climáticas extremas contribuem para uma baixa densidade populacional em relação ao tamanho do país. Não apenas o terreno da Rússia, mas também sua linha costeira é consideravelmente maior do que a dos Estados Unidos. A costa russa se estende por 37.650 quilômetros. No entanto, a Rússia enfrenta vários problemas nesta área. O principal desafio é o Oceano Ártico, que permanece congelado quase o ano todo, tornando essa extensa costa de utilidade limitada para o comércio. Quanto maior a costa de um país, teoricamente mais comércio ele pode realizar e mais poderoso pode se tornar. No entanto, o gelo no Ártico dificulta a navegação de navios de carga e pode ser perigoso. Apesar de ter uma extensa linha costeira, a Rússia enfrenta grandes dificuldades para negociar com outros países. O país é obrigado a conduzir todo o seu comércio por meio de apenas 3 portos. Um deles é o porto de Vladivostok, no leste da Rússia, onde a água permanece congelada por muitos meses. Quando a temporada de comércio começa no verão, os navios russos precisam passar por águas controladas pelo Japão, um forte aliado dos Estados Unidos e da OTAN. A OTAN é uma aliança formada por vários países, principalmente para se defender contra a Rússia. Isso significa que, se a Rússia tentar atacar qualquer país membro da OTAN, os outros membros responderão coletivamente. Em resumo, apesar dos desafios, a Rússia permanece em 11º lugar no ranking. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é a soma dos rendimentos de todos os habitantes de um país. O ranking é utilizado para estimar quão bem-sucedido é um país, embora não seja o único indicador do poder de uma nação. Além do PIB, se considerarmos o poder militar, o exército russo possui o maior número de ogivas nucleares do mundo, superando até mesmo os Estados Unidos, sendo considerado o segundo exército mais poderoso depois dos Estados Unidos. Se a Rússia não ocupa a primeira posição nesse aspecto, é exclusivamente devido ao seu clima frio. Esse mesmo clima frio é a razão pela qual ninguém conseguiu conquistar a Rússia até agora. Napoleão tentou conquistar a Rússia com mais de 400 mil soldados, mas teve que se render ao frio, e apenas 100 mil soldados conseguiram retornar com vida. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha atacou a Rússia com 3,8 milhões de soldados, mas não apenas falhou em conquistá-la, como mais de 1 milhão de soldados alemães que pereceram e o restante foi capturado pelo exército russo.
Até agora, percebemos que o que impede o avanço da Rússia é seu clima frio. Se a Rússia não tivesse esse clima frio, poderia usar o mar no norte para o comércio e se fortalecer ainda mais. Além disso, muitas áreas da Rússia são ricas em minerais valiosos, como ouro, urânio e diamantes, mas a mineração não é possível devido ao clima frio. Se esse clima frio não existisse, a Rússia poderia extrair esses minerais e metais, alcançando novas alturas de sucesso. Ao mesmo tempo, um dos requisitos mais importantes para os seres humanos é o trigo. E como já sabemos, a Rússia é a maior exportadora de trigo, conseguindo isso utilizando apenas 20% de sua terra. Imagine se pudesse usar 100% de sua terra, o quanto poderia exportar. Se isso acontecesse, a Rússia poderia até superar os Estados Unidos no ranking. Surpreendentemente, há uma maneira pela qual a Rússia poderia se livrar desse clima frio, e é através do aquecimento global. Devido ao aquecimento global, é possível que nos próximos anos a Rússia se torne novamente uma superpotência. Além disso, a Rússia tem outra vantagem. O derretimento do gelo devido às mudanças climáticas está aumentando o nível da água nos oceanos. Quando o nível do mar sobe, as primeiras afetadas serão as cidades costeiras dos Estados Unidos, cujas principais cidades estão na costa. Poderiam enfrentar problemas significativos no futuro, incluindo a submersão completa de cidades inteiras, implicando em gastos de milhões de dólares. Em contraste, a Rússia, que tem apenas 3 cidades na costa e o restante de suas principais cidades está a pelo menos 600 quilômetros do mar, se beneficiará dessa situação. O vídeo de hoje fica por aqui. Obrigado por assistir.